Então, vou começar revisando um pouco de matemática básica com você, tá? Fazendo primeiro adição e subtração, eu acho que você sabe bem ainda. Então, vou falar um pouco sobre a divisão comum, a multiplicação comum e depois as outras operações com frações, que eu acho que você também está com dúvida. Então, a divisão comum, eu tenho um número qualquer, vamos supor 400 dividido por 20. Primeiro eu vejo, vou pegando número por número, qual que é divisível pelo meu divisor. Meu divisor é 20, então olha aqui. Do 4 cabe 20? Não, então eu venho para o próximo número, 40. No 40 cabe 20? Cabe, porque o 40 é maior do que 20. Quantas vezes cabe o 20 no 40? Então vou olhar a tabuada do 20. 20, 40, 60, 80, mas já achei o 40 aqui. Então, eu tenho que o 40 cabe duas vezes no 20. Então, 2, aqui, menos 40, vai dar 0. 0, quando desce o outro 0 assim, esse 0 ele vai direto para cá. Então, 400 dividido por 20 também é 20. Mas eu também posso ter esses mesmos 400 dividido por 30. E agora, o 40 é maior que o 30. Então, na tabuada do 30, 30, 60, então vai caber o 30. Menos 30 aqui, sobra 10. E 1 veio de cá. Esse 0 que está aqui agora vai descer. 100 dividido por 30 vai dar, vamos ver na tabuada. Tabuada do 30 é 30, 60, 90, 120. Quem está aqui é o 100. 120 é maior, então é o 90. 90 é o vezes 3. Então, vou pôr o 3 aqui e menos 90. Sobra 10. Reparou que sobrou 10 de novo, depois que já sobrou 10? Isso é uma conta que vai acontecer infinitamente, mas vamos fazer pelo menos uma vírgula. Se a gente coloca a vírgula aqui, a gente pode pôr um 0 aqui. Então, 100 dividido por 30, a gente já sabe que é o 3. Então, é 13,3 esse resultado, ou é 13 e sobra 10. Ok? Agora, falar um pouco sobre multiplicação. Se eu tenho um número qualquer, 20 vezes 45, eu sempre começo pelo de baixo. Então, 5 vezes 0 vai dar 0. 5 vezes 2, 10. Esse 1 sobe, não tem nada aqui, então 5 vezes 0, 1, se 1 desce. Esse próximo número, 4 do 45, ele é uma dezena. Então, eu tenho que tratar ele como uma dezena. Como ele é uma dezena, ele tem um 0 aqui. Então, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 800. Então, 20 vezes 45, 100 mais 800, que é 900. Tem outros casos que isso complica mais. 13 vezes 145. Quando forem números assim, no qual o maior está embaixo, é sempre mais fácil fazer o contrário. 13 vezes 45 dá 145 vezes 13. É mais fácil, porque aí vai ter menos números embaixo. Então tem 5, 10, 5, 3 vezes 5, 15. Vai o 5 aqui, vai 1. 3 vezes 4, 12. Mais 1, 13. Desce o 3, sobe o 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. E aqui, como 1 é dezena, vem o 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Então, tem que 145 vezes 13 é 435 mais 1450. Então, 5 com 0, 5.
5 com 3, 8. 4 com 4, 8. E 1 desce, 1885. Essa é, então, como faz a multiplicação simples. Ok? É muito importante colocar os números certos, um em cima do outro, para que na hora da soma dê tudo certinho. Agora eu vou revisar um pouco o que é o MMC, mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum, nós precisamos primeiro saber o que são os números primos. Os números primos são aqueles que só são divisíveis por 1 e ele mesmo. Então, é o 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e assim vai infinitamente. Mas aí você tem que saber pelo menos até o 11, que são os que mais usam. 1, 2, 3, 5, 7, 11. Todos os números que estão no meio são divisíveis por outros. Ó, 1, 2, 3, 4. 4 é divisível por 2. Então, ele não é número primo. 5, 6. 6 divide por 3, divide por 2. Então, não é primo. 7, 8. 8 divide por 2. 9 divide por 3. 10 divide por 5. 11, que é primo. 12 divide por 2. E assim segue. São importantes saber que esses são os números primos. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Esses são os que mais usam. Então, o MMC é muito usado na hora de fazer aquelas continhas de soma e subtração de frações. O MMC, então, você vai ter um número vão ter diferentes números, por exemplo, 10, 15 e 22. E eu quero saber qual que é o menor múltiplo comum entre eles. Então, eu vou colocar os números em ordem, fazer um traço ao lado e começar a dividir pelos números primos. Eu começo sempre pelo menor número primo possível, pelo maior número primo possível. Então, olhando aqui, o 17, eu não estou vendo ninguém divisível por ele, pelo 13. E o 11, olha só, 22... Não, a gente começa pelo menor. A gente começa pelo menor tirando 1, é claro. Então, a gente vai começar pelo menor, que é o 2. Todo mundo aqui divide por 2? Não, mas o 10 divide. Fica 5, 15. O 22 também divide, 11. O 2 de novo, tem mais alguém divisível por 2? Não. Então, a gente vai para o próximo número, que é o 3. Alguém divide por 3? O 15 divide. Então, 5, 5, 11. Tem mais alguém divisível por 3? Não. Então, o próximo é o 5. O 5 tem alguém divisível por 5? O 5 e o 5. Então, fica 1, 1, 11. O próximo é o 7, mas ninguém é divisível por 7. Então, 11 e fica 1, 1 e 1, que é o resultado esperado. Agora, o MMC vai ser a multiplicação desses daqui. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. E 30 vezes 11, 330. Então, o menor múltiplo que é comum entre 10, 15 e 22 é o 330. Quanto maiores forem os números e mais diferentes eles, maior vai ser o número do MMC. Agora eu vou falar um pouco sobre as frações. As frações vai ter sempre um numerador dividido por um divisor. Sempre assim, numerador em cima, divisor embaixo. Então, se eu tenho 4 terços, isso quer dizer que eu tenho 4 partes em 3. Ou eu tenho 4 dividido por 3. Ou eu tenho 4 vezes uma parte em 3, que eu posso representar assim, ó. Então, eu tenho 4 pedaços de 1 terço. 4 terços.
O 4 dividido por 3. É tudo a mesma coisa. Agora, para fazer a soma, subtração e divisão, multiplicação e divisão, é bem diferente das operações clássicas. Para fazer a soma e a subtração, eu preciso saber fazer o MDC, o mínimo múltiplo, o MMC, o mínimo múltiplo comum. Vamos supor que eu tenho os 4/3 de antes, mais meio, e aqui embaixo eu vou fazer 4/3 menos meio, ok? Esse mais meio, esse menos meio, só para facilitar aqui na hora de fazer o MMC. Eu tenho 3 e 2, então. Eu faço 3, 2 e vou dividindo pelos números primos. Eu começo sempre pelo maior possível. Então, daqui o maior possível é o 3, dá 1, 2, 2, 1 e 1. Então, eu tenho que o MMC vai ser 3 vezes 2, que vai dar 6. Então, se o MMC é 6, eu vou transformar essas frações para divisor 6. Então, eu vou transformar todo mundo aqui para divisor 6. Do 3 para passar para o 6, não multiplicou por 2, ó. 3 para o 6 multiplica por 2. Então, se embaixo multiplicou por 2, em cima também tem que multiplicar por 2. Então, esse 4 vem para cá, multiplicado por 2. Então, vira 8. Então, 8/6 é a mesma coisa que 4/3. Até que se eu dividir todo mundo por 2, vai dar 4/3. A mesma coisa eu faço para o meio. 1/2. Então, 1/2 para virar 6, eu tenho que multiplicar por 3. Então, do 2 para o 6 multiplicou por 3. Então, esse 1 eu também multiplico por 3. 3/6. Então, eu tenho que a primeira, que era 4/3 mais meio, é 8/6 mais 3/6. E a de baixo, 8/6 menos 3/6. A partir do momento que o divisor for igual, tudo segue normalmente, ó, 6 e 6. Quando os divisores forem iguais, eu vou manter o divisor 6 e vou passar a conta para cima. 8 mais 3. Aqui embaixo, como é subtração, vai ser 8 menos 3 sobre 6. Então, 8 mais 3 é 11. Então, é 11/6. E aqui, 8 menos 3 é 5. 5/6. E assim segue para todo tipo de soma e subtração de fração. Primeiro a gente faz o MMC entre os divisores, para que fique todo mundo em divisor igual. Ficou com divisor igual, você passa para baixo apenas o divisor e em cima você faz a conta. 8 mais 3, porque era 8 mais 3 aqui. 8 mais 3, 11 sobre 6. E a mesma coisa para subtração. Bom, falar um pouquinho, então, sobre multiplicação e divisão de frações. Na multiplicação, por exemplo, eu tenho 4/3 vezes meio. Eu vou pegar normal, vou multiplicar em cima e multiplicar embaixo. Então, 4 vezes 1, 4. 3 vezes 2, 6. E assim para qualquer outro número. Vamos supor, os mesmos 4/3 vezes 2/5. O que vai dar? 4 vezes 2, 8. 3 vezes 5, 15. 8/15. A multiplicação é sempre primeiro em cima, depois embaixo.
Já a divisão ocorre o contrário. Eu tenho 4 terços dividido por 1 meio. O que vira? Eu vou reescrever a primeira, 4 terços. Agora se torna uma multiplicação e eu inverto a segunda. A segunda, que é 1 sobre 2, vira 2 sobre 1. Então, tem 4 vezes 2, 8. 3 vezes 1, 3. 8 terços é 4 terços dividido por meio. E se eu tenho qualquer outra coisa, segue do mesmo jeito. Então, eu tenho 4 terços dividido por 2 quintos. Eu vou manter a primeira, 4 terços, e vou inverter a segunda, 2, 5. Então, multiplica por 5 sobre 2. 4 vezes 5, 20. 3 vezes 2, 6. 20 sextos é a resposta. E assim segue para todas. Multiplicação, mantém igual em cima e embaixo multiplica separadamente. E na divisão, você vai inverter a segunda e multiplicar do jeito que a gente já está acostumado. Ok? Agora eu vou falar um pouco sobre expressões numéricas. As expressões numéricas a gente tem que lembrar de 3 sinais. Essa daqui que é a chave, essa aqui que eu esqueci o nome, e essa aqui que é o parêntese. Aí eu fecho o parêntese, eu fecho isso daqui e eu fecho isso daqui. Numa expressão numérica, a gente sempre vai seguir nessa ordem. Primeiro eu faço o que está dentro do parêntese, depois eu faço o que está dentro da chave, depois eu faço o que está dentro do colchete. Isso, parêntese, chave, colchete. Então, se eu tenho 1 mais 3 vezes 5 menos 2, o vezes é sempre um pontinho, tá? Se eu só coloco assim, eu sigo a ordem que eles estão escritos. Então, 1 mais 3 vezes 5 menos 2. Primeiro eu faço... Primeiro eu faço as operações mais complexas, que são de multiplicação e divisão. Então, eu tenho multiplicação, divisão e depois soma e subtração. Ok? Então, eu vou seguir a ordem e vou dar prioridade para as operações mais complexas. Então, eu tenho uma multiplicação aqui, então eu vou fazer essa daqui primeiro. O 1 vai continuar, 3 vezes 5, 15. 1 mais 15, menos 2. Então, 1 mais 15, 16, menos 2, 14. Só que isso tudo pode mudar, dependendo da onde que eu coloco os colchetes. Vamos supor que eu coloco um parêntese aqui. Eu coloquei um parêntese no 5 menos 2. Então, esse parêntese ele vai ter prioridade frente à multiplicação. Eu tenho que fazer a multiplicação primeiro, só que o parêntese tem prioridade. Então, vai descer 1 mais 3 vezes 5 menos 2 é 3. Então, 3. 1 mais 3 vezes 3 é 9. Então, dá 10. Um resultado que já foi diferente do último. Agora, vamos colocar um colchete aqui. Agora não vai mudar mais nada. Mas se eu tivesse mais coisas aqui, um colchete, um parêntese, eu tenho que mudar a ordem na qual eu faço. E é muito importante, porque só de colocar um parêntese no lugar, olha como mudou o valor. E se eu só sigo nessa direção, sem dar prioridade à multiplicação, também dá errado, ó. 1 mais 3, 4 vezes 5, 20, menos 2, 18. 18 não é a resposta disso aqui. O correto é 14. E se eu ponho o parêntese aqui, fica 10. Então, é muito importante você fazer as coisas na ordem correta. Primeiro é a prioridade dos desenhos,
e depois vem a prioridade multiplicação e divisão, depois soma e subtração, ok? Então, dois exemplos. Eu tenho o primeiro exemplo, 8 mais 3 vezes 1/5. Eu vou começar por onde? Por onde tem a prioridade, que no caso é a multiplicação. 3 vezes 1/5. Vou fazer isso aqui primeiro. 3 vezes 1/5, esse 3 é um 3 sobre 1. Então, a gente já sabe que vai continuar normal. Aqui eu vou reescrever o 8. 8 mais 3 vezes 1, 3. 1 vezes 5, 5. Então, 8 mais 3/5. O 8 é sobre 1. Então, vai ser uma soma de 8 mais 3/5. Quando tem 1 e 5, com certeza o MMC de 1 e 5 é 5. Então, todo mundo vira divisível em base 5. Então, do 1 para vir para o 5, não teve que multiplicar por 5? Então, o 8 vai multiplicar por 5 também. 40. 8 vezes 5, 40, né? Mas o 5 para o 5 continua normal. Então, só somos 2. 40 mais 8, 5 e 5. Então, o 5 continua. E eu somo os 2. 40 mais 8, 48 sobre 5. Ou eu posso também dar uma simplificada, né? Que isso é 9... mas pode manter assim, 48 sobre 5. Ok? O outro exemplo, 7 menos 3 vezes, parêntese, 5/6 menos 2/3. Aqui eu vou começar por quem tem a prioridade, que dessa vez não é a multiplicação, mas sim a conta é dentro dos parênteses. Para fazer essa subtração, tem que achar primeiro o MMC de 6 e 3. Então, vamos achar o MMC de 6 e 3. Então, primeiro o 2 vai dar 3 e 3. Depois o 3, 1 e 1. 2 vezes 3, 6. O MMC de 6 e 3 é 6. Então, eu vou passar essa conta para cá. Vai continuar 7 menos 3 vezes 5 sobre 6 menos sobre 6. Aqui, passou de 6 para 6, continua igual. 5/6. O 2, o 3 para passar para o 6, o 3 para passar para o 6 tem que multiplicar por 2. Então, vou multiplicar o 2 em cima também. 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho 5/6 menos 4/6. Isso vai dar, como 6 é embaixo igual, eu mantenho ele, vai dar 1 sobre 6. Então, eu vou ter aqui 7 menos 3 vezes 1/6. 3 vezes, então agora eu vou fazer o que tem a lista de prioridade, né? Que é a multiplicação. 3 vezes 1/6, como esse 3 é 3 sobre 1, eu vou multiplicar 3 vezes 1, 1 vezes 6. Então, vai ser o 7 menos 3 vezes 1, 3, 1 vezes 6, 6. Então, é o 7 menos 3/6. Esse 7 é 7 sobre 1 também. Todo número inteiro é sobre 1. E o mínimo múltiplo comum entre 1 e 6 vai ser sempre o 6. Então, eu vou transformar todo mundo aqui sobre 6. O 3/6, como já está, o 6 é igual, então vem aqui normal, 3. O 7, do 1 para virar 6, multiplicou por 6. Então, o 7 também multiplica por 6, que é 42. Então, eu vou ter 42 sobre 6, menos 3 sobre 6. Isso vai dar 39 sobre 6. É a resposta daqui dessa expressão numérica.